Conexões por aí, começando mais um super episódio por aqui. E hoje eu vou colocar a conversa em dia com essa lindeza de pessoa, uma lindeza de um modo geral, um ser humano incrível, de energia incrível, um baita de um profissional. E hoje eu quero saber as quentinhas, ele vai me atualizar um pouquinho das quentinhas sobre a vida dele, porque faz um tempo que a gente não se fala. Eu estou falando de Ícaro Lopes. Eu amo esse nome, Ícaro. Eu até vou entrar um pouquinho mais nesse detalhe com ele, mas eu amo esse nome e é uma pessoa muito especial para mim. Eu conheço o Ícaro, de muito tempo. Eu conheci ele ainda rapazinho. Ele é muito jovem ainda, mas eu conheci ele lá atrás, bem rapazinho. E lá a gente já tinha uma conexão muito especial. E por um pouquinho só de tempo que a gente ficou junto, a gente percebeu que a nossa conexão ainda é grande e é real. Tudo bem, Ícaro? Que delícia estar aqui, né? E como que é extraordinário esses reencontros que a vida nos traz, né? É verdade. Selma, eu tava pensando, eu tava fazendo as contas. Quanto tempo faz que a gente se conhece? Há muito tempo, Uns 15 Ícaro. Uns anos, 15 pelo menos, anos, eu pelo acho, né? menos. Eu Pelo menos, acho. uns 15 anos. E como a nossa vida mudou de lá pra cá, né? Muito, muito, muito. Muito, muito, muito. Assim, nós somos pessoas diferentes do que somos hoje, não é verdade? Que cresceram, né? Que cresceram. E que é legal cresceram. a gente ter a maturidade de fazer esse overview, né? Sim. Olhar lá pra trás, Isso. como que a gente era. E você sabe que no meu trabalho eu falo que isso é muito importante, porque a gente está vivendo um mundo, e eu acho que a internet é uma ferramenta extraordinária, né? Graças a ela a gente está aqui, que eu estou tendo o prazer de estar aqui com você. É verdade. Mas eu acho que a internet, ela acaba adoecendo um pouco as pessoas, porque as pessoas elas esquecem de olhar para a história delas. Isso. Da onde a gente veio, né? O que a gente já conquistou? Tudo bem, às vezes eu tô longe de chegar onde eu quero, mas será que eu tô longe também da onde eu saí? E isso é muito importante, É verdade. porque te traz aquela noção de, poxa, caramba, eu caminhei pra caramba, né? Eu não imaginava que eu ia chegar aqui. E a gente precisa lembrar disso, né? Porque muitas pessoas estão adoecendo, porque elas esquecem disso, né? É verdade, você falou uma coisa que é muito realidade, né? As pessoas esquecem mesmo do que aconteceu. Fica focada só no que está acontecendo ali naquele momento. Eu sei que a gente deve viver o hoje. Uhum. Não é disso que a gente está falando. Sim. A gente está falando de resgatar tudo que nós conquistamos. Exato. Não é verdade? Exato. E é o que nós conquistamos, e é porque nós conquistamos que vencemos e estamos aqui hoje. Exatamente. Não é verdade? Com certeza. Gente, o Ícaro, ele é terapeuta energético. E ele vai explicar pra gente um pouquinho sobre o que é isso e como que é a atuação dele hoje. Ícaro, me fala um pouquinho. A gente já se conhece, eu lembro que lá atrás você já tinha essa conexão com essa atmosfera, né? Mas me conta um pouco, o que te tornou, assim, um profissional dessa área? Tá. Desde quando nós nos conhecemos profissionalmente, que trabalhávamos na mesma empresa, eu sempre tive essa questão muito forte comigo de servir as pessoas. Mas um servir com uma necessidade de entender um pouco mais, entender no detalhe. Então, eu entrei na faculdade, eu sou psicólogo por formação desde 2015, então faz 10 anos que eu sou formado, né? Só que desde o final da faculdade, era muito claro para mim que eu não seria um psicólogo tradicional. Porque eu tinha uma sensação no meu coração que o processo terapêutico, ele é um processo muito longo. Então, primeiro o cliente chega para você com aquela dor, e aí você tem que fortalecer ele, depois você tem que resgatar aquela dor, e aí você enfia o dedo na ferida e ressignifica. Então, o que eu sentia? Eu sentia que parece que existiam 3 áreas da nossa vida, e a psicologia ela pegava uma área só. E mesmo funcionando para um monte de pessoas, porque eu não estou falando que não funciona, eu sentia que tinha que ser diferente, podia ser diferente. E aí foi quando eu comecei a estudar. Aí eu tive meu contato com os cristais, nós tivemos uma loja de cristais, e depois eu comecei a estudar Jung, que é um dos grandes nomes dentro da psicologia, né? Ele foi discípulo de Freud, e ele começou a olhar esse olhar mais completo. Ele introduz a alma, ele introduz o grande poder do consciente. E aí eu fui estudar isso. E aí eu encontrei o tarô.
E tirando todo o misticismo que muitas pessoas acham que tem, o tarô, eu costumo dizer que ele não é um mergulho no seu futuro. O tarô é um mergulho no seu inconsciente, que é onde seu futuro está sendo criado. Então, quando a gente faz uma leitura de tarô, e a palavra tarô, ao contrário, forma a palavra rota, eu não estou prevendo o teu futuro no sentido místico. Eu estou prevendo o que o teu inconsciente está me mostrando que você está criando. Porque muitas vezes, Selma, a gente fica preso no nosso passado. Então, eu costumo fazer uma analogia assim. Se você teve um relacionamento que te machucou demais, que te feriu, talvez uma pessoa muito ciumenta, você vai ter medo de se relacionar de novo. Mas, você estudou em escola pública? Sim. Eu também. Você sabe o que é progressão continuada? Sim. Ótimo. Para quem está assistindo de repente não sabe, o que é progressão continuada? Na escola particular, você tem que aprender para você passar de ano, certo? Certo. Na escola pública, teoricamente não, né? Não. É. Você tem que ter o mínimo de presença e o mínimo de nota, e aí você passa de ano, né? Então, eles Mesmo não... sem saber muito. Exato, eles não Vai se indo. preocupam com o aprendizado, eles se preocupam com as métricas. Uhum. O universo, ele não é assim. Só que não tem como você fazer 35 anos várias vezes, tem? Certo. Não tem como. Então, como que o universo te ensina? Te dando de novo, e de novo, de novo, e de novo, a mesma coisa. Até você aprender. Até você aprender. Que coisa linda. Então, o tarô, ele me mostra o que você não está querendo aprender. Que está impedindo você de dar o próximo passo, de subir o próximo degrau. Então, eu falo que eu pego na mão das minhas clientes justamente para conseguir mostrar para elas o que elas não estão vendo. Porque às vezes tem muita dor, tem muita raiva, tem muita mágoa, tem muita ansiedade, frustração. E aí, quando a gente coloca luz nisso, a gente pode mudar. Que lindo isso. Eu tô arrepiada. É. De verdade. Sabe por quê? Porque você falou uma coisa que é muito verdade. As pessoas se confundem um pouco, né? Uhum. Existe um certo preconceito Uhum. pelo lado daquele que não crê, né? Daquele que não acredita em nada. O cético, O né? cético. E tem o lado do ranço, daquele que acredita demais, entendeu? Total. Não é verdade? Total. E aí cria essa desconexão, Uhum. né? Que não é o que propõe a fazer, né? Não faz parte do propósito mesmo. E as pessoas também se confundem, que você pode concordar comigo, com a religião, Exato. né? Uhum. A espiritualidade, a religião e as ferramentas psicológicas que você está me falando, né? Exato. Pela sua descrição, eu vejo como mais uma ferramenta. Com certeza. Você entendeu? Então, assim, que legal você esclarecer isso, e é realmente esse o objetivo, para tirar esses mitos, esses preconceitos que não têm sentido, Uhum. né? E conhecer realmente o que é. O que é, para que é e como vai te ajudar, Perfeito. né? Foi muito legal você falar isso. Ah, eu vou procurar o tarô. Eu quero saber o que vai acontecer, né? Que o universo vai preparar para mim daqui a um tempo. Mas que legal você falar que isso está mais relacionado com o seu 100%. inconsciente. 100%. Aquilo que você está fazendo nesse momento. Exato. Que lindo isso. Porque, na verdade, Selma, são escolhas. São escolhas. Eu ainda brinco, né? Que tem uma única coisa, aqui eu vou chamar de Deus, mas cada um chama do que quiser, Claro. o universo e tal. Eu falo que tem uma coisa, que Deus não faz por você. Você sabe o que é? Seria as escolhas? Ele não escolhe A escolha. por você. E Então, quando a gente fala assim, Deus dá o livre-arbítrio? eu falo que livre-arbítrio é igual senha de cartão de crédito. Errou 3 vezes, tinha que bloquear. Porque de verdade... A gente não tem essa consciência de Não, escolher, Porque, assim, Selma, o caminho certo, vamos dizer assim. Como que eu falaria isso? eu acho que... Porque assim, ó, a gente precisa partir do princípio do seguinte. Nós somos criados pelos nossos pais que tinham as dores deles. Sim. Acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade. Seus pais tiveram a oportunidade de fazer terapia? Não. Nem os Não. meus. Era Então, algo que nem se de gente passava. louca, ou nem era se muito passava caro. isso. Então, os nossos pais, eles acertaram muito com a gente, fizeram o melhor que eles puderam, mas eles também descarregaram na gente muitas dores e muitas frustrações que eles não tinham como lidar. É verdade. Então, é muito difícil, Selma, a gente mudar a nossa história se a gente não tem ajuda.
Então, eu falo sempre, Bert Hellinger, que é uma das pessoas que eu estudo, que ele foi um dos grandes tradutores da constelação familiar, ele diz que existem dois grandes perigos nos pais. Quando a gente nos olha como filhos e a gente olha nossos pais, a gente tem dois grandes caminhos. Ou eu vou querer ser igual à minha mãe, porque eu tenho um amor e uma admiração muito grande por ela, ou eu quero ser completamente diferente porque eu tenho repúdio. Sim. Os dois caminhos são muito Errados, ruins. Porque traz você tem um que ser sofrimento. a mãe, a Selma, Verdade. você. É verdade. Só que como eu faço isso se eu não aprendi? Você aprendeu a ser a Selma? Não. Você aprendeu a ser filha da sua mãe, Exato. da sua avó, da sua tia. Então, é isso que o terapeuta faz. Ele ajuda você a encontrar o que funciona para você, o que funciona para sua filha. Então, dentro desse movimento, eu tenho uma nomenclatura que eu falo que eu sou um terapeuta CME, que eu cuido do seu corpo, eu cuido da sua mente e cuido da sua energia. Porque esses são os 3 pilares que regem a nossa vida. Que legal. E esse é o movimento. Aí que está a diferença. Por isso que meu trabalho é tão profundo. Eu uni a psicologia tradicional, né? Claro que com base em Jung, e o mundo energético e o mundo físico. Então, eu estudo esses 3 movimentos. Então, como a sua cabeça funciona, o que ela traz para o seu corpo e o que isso muda na sua vibração. E aí eu trabalho de forma completa, por isso que é diferente. Isso é muito legal. Eu tive uma experiência, eu fiz terapia tradicional, não sei se é assim que diz, convencional, durante 10 anos, né? E me ajudou muito mesmo. Hoje, eu não estou fazendo hoje, mas sinto muita falta. Meu psicólogo, o Alessandro Oliveira, eu sinto muita falta porque, assim, me ajudou a crescer muito, muito, sabe? Como pessoa, como mãe, como profissional. Então, assim, exatamente o que você falou, foi mostrando o caminho. E eu tive uma experiência também com a Joyce. Ela fez a mesa radiônica e constelação também. Trabalho com radiestesia também. Ícaro, foi uma experiência incrível. Incrível, não dá pra falar assim. Só quem já fez sabe o que é, entendeu? Porque é o que eu tô falando e volto a falar. Não tem a ver com religião. Nada. Não. Nada. Tem a ver com realmente esse mundo físico que a gente vive, né? Sobre as influências que a gente sente, né? Sobre as energias, enfim. Eu achei incrível, de verdade. Eu achei demais. Mudou um pouco a minha visão com relação a isso, porque eu também não conhecia nada. E eu acho que é muito importante. Eu acho muito importante. Você estava falando sobre nossos pais, né? No meu caso aqui, que agora eu sou a mãe, né? Isso tem me ajudado muito, conhecer essas técnicas, conhecer um pouco mais sobre mim, tem me ajudado com a questão da Marina. Porque muitos pais transferem o seu trauma e quer resolver ele no filho. Quase todos, né? Quase todos. Boa parte que eu conheço. E é natural, E né? é natural. E eu vou te falar que eu também. Lá no começo, né? Hoje eu acredito que já eu melhorei. Porque assim, eu consigo ver um pouco melhor essa situação, né? Mas e muitas vezes eu me peguei fazendo coisas que eu abominava. Que eu falava, não, eu não vou fazer jamais. Ou fazendo coisas que eu falava, não fazendo aquilo que tinha que fazer. Né? Então foi as terapias, foram essas técnicas que foram me abrindo caminho. A constelação é maravilhosa porque você consegue entender o papel de cada um. Então eu indico, gente, eu indico demais, demais, demais. E indico o Ícaro, porque assim, ó, ele tá falando aqui comigo, eu tô com vontade de abraçar ele, de tanta energia que tem aqui entre nós, né? Parece assim que a gente vive junto há muito tempo. A gente não se vê desde ontem, Você né? entendeu? Então, assim, é muito legal, eu indico mesmo. Então, eu vou deixar as redes sociais dele, acompanhem o trabalho dele, façam, pergunta, ele é muito aberto, muito legal, e assim, eu confio muito no que ele diz, porque eu sei que é uma pessoa que estuda o que fala, né? Não vai sair aí falando coisa que não sabe, realmente estuda para falar isso. Ícaro, eu tô vendo aqui um tabuleiro que se chama? Pode ser um tabuleiro, uma toalha. Me explica um pouquinho o que é e para que serve. Tá, essa toalha, na verdade, ela é como se ela separasse um pouco o restante do ambiente de mim, né? Porque quando eu vou atender alguém, eu preciso me conectar com a energia da pessoa. Certo. E isso pode ser feito de forma presencial ou online.
Então, da forma presencial, eu tenho o meu espaço que eu atendo, né? Então, eu tenho um movimento lá energético, onde eu consigo, como se eu colocasse você dentro de uma bolha comigo, para eu conseguir ter acesso à sua leitura. Quando eu vou atender online, eu preciso do seu nome completo e da sua data de nascimento, Certo. que é o seu registro no universo, vamos assim dizer. Certo. Então, na verdade, essa toalha é mais para fazer essa separação. E o tarô, propriamente dito, né? Até uma curiosidade para quem não sabe, né? Porque muitas pessoas elas perguntam para mim a diferença de tarô e baralho cigano, né? Certo. Não sei se você já ouviu Não falar. Conheço, não. Tá. O baralho cigano, ele tem menos cartas, né? Ele tem aí de 42 até 52 cartas, depende do autor. E o tarô, para a gente chamar de tarô, ele tem que ter obrigatoriamente 78 cartas. Certo. Pode ser o tarô do gato, o tarô do sapo, o tarô da bruxa, porque cada autor coloca nas cartas o que faz sentido para ele, mas tem que ter 78 cartas, que são 22 arcanos maiores ou mistérios maiores, que eles falam, Selma, do enredo da nossa vida, como se fosse o nosso contrato com o universo. Certo. Então, são coisas que teoricamente têm que acontecer, porque estão a ver com o nosso aprendizado nessa vida, né? Então, são coisas que a gente pode postergar ou antecipar, mas que vão acontecer. Certo. E os arcanos menores é como eu lido com a situação. Então, tem tarólogo, por exemplo, que usa só os arcanos maiores. Tudo bem. Tem tarólogo que usa só os arcanos menores. Tudo bem. Certo. E eu gosto de usar 78 cartas. Entendi. Então, cada lâmina do tarô, cada carta é uma janela que me mostra o seu inconsciente. Ai, curiosa, curiosa. E vamos fazer? Vamos, lógico. Vamos fazer? Gente, eu quero falar que eu não sei nada. Falei pra ele, Ícaro, eu não entendo nada. Vou aprender com você. Nunca tive contato. Então a gente vai ver o que vai acontecer. E eu tô curiosa já. Tô curiosa, Legal. Eu quero saber. Vamos lá. E aí, vou te dar uma demonstração, então. Ok. Me fala o seu nome completo e sua data de nascimento. De nascimento ou de casada? De nascimento. De nascimento. Selma Gomes de Paula. Tá. E sua data de nascimento? 19/10/1979. Ih, falei minha idade. E se você pudesse me fazer uma pergunta? Qualquer coisa. Alguma coisa, uma decisão, talvez, que você tem que tomar. Alguma coisa que você precisa entender. Que pode ser em qualquer área da sua vida. Em qualquer área? Qualquer área. Tá. Eu queria saber o seguinte. Na vida profissional. Tá. Se eu vou conseguir atingir o objetivo da vida profissional. Pode ser assim, essa pergunta? Pode, mas aqui a gente está falando de uma coisa atemporal ou você tem um prazo que você vem em mente para você? Sei lá, 1 ano, 2 anos? Tem 5? um prazo. Tá, quanto tempo? 5 anos. 5 anos, tá. Ai, esse sorrisinho de canto dele já me deixou nervosa. Eu vou te falar por quê. Tá. Esse tarô, ele tem uma diferença do tarô normal. Ele tem uma carta a mais, que é essa carta aqui. Que é um espelho. Exatamente. Pega assim, pega, que se chama selfie. Então, o que essa carta diz? Que tudo começa e tudo depende de você. Ah, meu Deus. O quanto que você está se olhando no espelho e olhando a profissional que você escolhe ser e não a profissional que você quer ser, como uma receita de bolo. Tá? Junto com ela vem a carta do Papa, que é a carta número 5. O seu trabalho ele tem que ter espiritualidade, ele tem que ter alma. Então, não pode ser uma coisa prática demais, não pode ser uma coisa engessada, você não pode fazer todo dia a mesma coisa. É como se você precisasse sentar, silenciar você e aí você conseguir pôr para o seu trabalho para fluir, ele tem que ser um transbordo, ok? E quem fecha a sua resposta é o 3 de paus. Então, assim, nos próximos 3 anos, eu acho que você ainda vai estar encontrando o seu caminho, porque esse caminho ele vai mudar muito. O jogo dá a entender que vão ter muitas tentativas ainda, até você falar, poxa, é isso aqui. Então, o conselho que o tarô traz nessa resposta é o seguinte: você está no movimento de profundo aprendizado do que faz sentido para ser alma profissional. Acho que você ainda não encontrou de verdade aquele negócio que você falou, é isso aqui que eu vou fazer para o resto da vida, mas não tenha pressa.
o que eu te digo vai ser uma coisa muito diferente, fora do convencional, e é uma coisa que é muito volátil. Não é uma coisa que você vai fazer para sempre da mesma forma, no mesmo lugar, do mesmo jeito. Então, eu acho que você está se descobrindo ainda. Então, nos próximos 3 anos, isso vai ser muito, muito intenso. Então, assim, ó. Me chamaram para fazer uma festa infantil. Vai. Me chamaram para animar um velório. Vai. Porque você está nesse momento de experimentar e construir o que lá na frente você vai falar, poxa, é isso. Que lindo. Gente, chocada. Chocada, chocada, chocada. Chocada, porque quem me acompanha diariamente sabe o que ele falou aqui, ó. É muito verdade, muito real. Eu estou realmente nessa fase profissional. Uhum. Então, quem é mais próximo vai saber isso mesmo. Que lindo isso. Que lindo você desenhar assim. E não foi nada combinado, hein? Prometo para vocês que não foi. Tirou a carta aqui, nós nem falamos. Inclusive, nem sabia, né? Como que funcionava. Mas que lindo isso. E sabe o que eu acho que é o mais... Puxando a sardinha pro meu lógico, com né? certeza. Quando eu fui a primeira vez numa cartomante aqui em Bauru, eu tava no subsolo do fundo do poço. Tinha acabado de levar um pé na bunda. Você sabe como é que é pé na bunda? Sei. Nossa, meu mundo caiu. Tô 20 gramas acima do meu peso, ninguém me quer. Não, E aí, Selma, quando eu sentei na frente dela, ela falou assim pra mim, menino, o que você veio buscar aqui? Aí eu olhei bem fundo assim no olho dela, eu falei assim pra ela, eu vim aqui pra senhora me dar esperança, que tá doendo demais. Aí tá bom. Aí ela falou pra mim que esse relacionamento que eu tive, que a gente ia voltar, que ele não era pra mim, que a gente ia voltar, eu ia empurrar com a barriga e que a gente ia terminar, que eu ia estar adiando o fim, né? Mas naquela hora, é como se eu tivesse parado de me julgar. É como se aquele acolhimento que ela me trouxe tivesse me dado esperança mesmo. Eu saí de lá muito mais leve. E eu falei, cara, eu queria ser isso para as pessoas. Eu queria devolver para elas a esperança, porque às vezes eu atendo pessoas que estão num momento que não tem mais, elas não têm mais no que se agarrar, sabe? Elas estão num momento profundo de sofrimento, de angústia, de raiva, ou uma questão de saúde. E aí, você dizer para ela, calma, daqui a pouco vai melhorar, calma, vai dar certo. Isso não tem preço. Não tem preço. Você devolver a esperança para as pessoas é a grande mágica do meu trabalho. De falar, não, você só está indo pelo caminho errado, vamos recalcular a rota? Porque você está batendo a cabeça num lugar que não vai te levar para lugar nenhum. E aí elas falam, nossa, como que eu não parei para ver isso? É tão óbvio. Não é. Porque a gente está mergulhado na dor, a gente está mergulhado na ansiedade. E aí a gente tenta tanto tempo, achando que a gente dá conta sozinho, né? É verdade. E eu falo que isso é muito perigoso, porque quando você demora muito para pedir ajuda, a hora que você vai pedir ajuda, talvez você não tenha mais força para ser ajudado. É como um tratamento, né? Um tratamento físico mesmo. Total. Ontem eu fui levar um amigo em uma grande amiga minha, que é biomédica aqui em Bauru. E aí a gente tava falando muito disso, sabe? O quanto que às vezes para consertar uma coisa você precisa dar alguns passos para trás. E o tarô, ele te traz, eu falo que o tarô ele é um velho e sábio amigo, conselheiro, que você pode escutar o que eu te disse e falar, Ícaro, cara, não, meu foco é grana, eu vou arrumar um emprego numa empresa, vou ser CLT, porque eu quero estabilidade financeira. Eu vou falar, tudo bem, só me fala se vai fazer sua alma cantar isso. É sempre uma escolha. É sempre uma escolha. E às vezes, Selma, ter a estabilidade financeira agora é mais importante do que talvez a sua alma cantar. Talvez você precise curar a ferida que ficou de você não ter essa estabilidade financeira. A hora que isso estiver mais palpável, aí você volta para o teu caminho. Eu tenho uma professora de constelação familiar que ela fala que não existe dar passos para trás.
Ela fala que às vezes a gente para descansar, mas voltar para trás, nunca. Que bonito isso. É como o tempo, né? Exatamente. É como o tempo não volta. Nunca. Ele sempre vai para frente. Sempre. Que reflexão linda. E assim, Ícaro, dá pra ver o seu amor. O seu olho brilha assim, ó, sai labaredas assim, ó. Muito. Porque assim, realmente, eu volto a dizer, é importante que as pessoas tenham conhecimento, tenham informação, não fique achando isso, achando aquilo. Saibam realmente o que estão fazendo e procurem profissionais com integridade, né? De índole, sabendo da procedência. Porque tem muita gente, desculpe a palavra, mas picareta, usando dessa fragilidade do ser humano para ganhar dinheiro. E eu acho, Selma, assim, em todas as áreas, tá? Mas eu acho que nós, que somos profissionais da saúde, eu acho que é um pouco pior. E eu vou te explicar o porquê. Quando as pessoas me perguntam, né, a diferença entre tarô e baralho cigano, o baralho cigano, ele é uma ferramenta mais para coisas mais de previsão mesmo. Então, ó, vou casar, não vou casar, vou ter filho, não vou ter filho, tô sendo traído ou não. Então, o baralho cigano, ele é uma ferramenta que, via de regra, ele decide por você. Certo. Eu acho que para muita gente isso funciona. Para muitas pessoas, eu acho que isso é um pouco perigoso. Porque quando você joga essa decisão no colo de alguém, ela pode conseguir lidar com isso ou não. Então, o que eu costumo explicar, né? Quando você vai fazer uma leitura de tarô comigo, qual é o meu objetivo? Vamos supor que você me procurasse com uma situação específica de Ícaro. Eu estou em dúvida se eu continuo como autônoma ou se realmente eu busco um trabalho CLT. Eu não vou falar para você o que você fazer. Mas eu vou falar assim, Selma, o negócio é o seguinte. Se você procurar um trabalho como autônoma, vai ter isso, isso e isso de bom e isso de desafio. Se você procurar um trabalho, se você continuar como autônoma, né, o outro lado da história, vai ter isso de bom e isso de desafio. Então, eu não escolho por você, eu coloco luz para você escolher. Porque quando eu escolho por você, eu tiro o seu livre-arbítrio. Sim. E aí, se der bom, maravilha. E se der ruim, a culpa vai ser de quem? De quem falou, de quem deu opinião. Por isso que eu não falo de traição, por exemplo. Sim. Porque a traição é uma sentença, né? Sim. Então, eu acho que é essa a grande mágica do tarô. É conseguir colocar luz para que você escolha. Que lindo. E que orientação consciente. Total. Sabe? Que orientação consciente, porque é isso. Uhum. É isso. Para quem nunca fez nenhuma sessão de terapia, nunca passou por essa experiência, eu acho que o grande ponto é esse. Não te dar a resposta. Exato. Porque não é esse, né? Exato. Ninguém tá falando assim que eu preciso igual. A minha pergunta foi muito para isso. Eu não quero que você me fale o caminho. Uhum. Eu quero saber se eu vou achar. Exato. Se eu vou achar a porta. Você entendeu? E é isso que as pessoas precisam entender. Porque é uma ferramenta para te achar o caminho, a saída, a porta da saída, né? E segurar na sua mão. E segurar na sua mão. Porque às vezes você não iluminar consegue mais o caminho. caminhar. É isso. Se você tá muito... E pra gente, Selma, eu acho que isso, como eu já disse, né? É mais perigoso. Porque quando as pessoas nos procuram, elas já estão muito fragilizadas. Sim. Então, qualquer orientação que você der, que seja um pouco mais tendenciosa, sim, ela vai fazer o que você está falando. É verdade. E talvez não faça sentido a longo prazo para ela. Perfeito. Né? Então, a gente tem que ter muita cautela, muita cautela. Essa responsabilidade afetiva, que eu acho que está custando muito caro, porque ninguém está usando mais, né? É verdade. Seja nos relacionamentos, seja no trato com as pessoas. A internet está aí para mostrar isso, né? É verdade. Uma chuva de ódio, uma chuva de julgamento. Eu acho que as pessoas perderam essa gentileza, essa responsabilidade afetiva mesmo, sim, né? E eu acho que nós, como profissionais, precisamos ter isso. E eu acho que é isso que faz a diferença hoje no mercado, né? Quando você lida com um profissional assim. Sim. E me fala uma coisa, como é que funciona a questão das sessões? Tá. A pessoa te procura para falar, eu quero tarô, eu quero isso, eu quero aquilo, ou você analisa e sugere? Como que é? Assim,
geralmente a pessoa ela chega com uma dor, né? Ícaro, eu tô com um problema na minha área afetiva, ou eu tô com um problema no meu trabalho, eu preciso prosperar. Então eu costumo falar, Selma, que o tarô, ele é um exame de diagnóstico. Certo. Então eu sempre vou priorizar começar pelo tarô. Certo. Porque no tarô eu entendo como você funciona, aonde estão as suas dores, qual o tamanho delas, qual é o desafio que você tem na vida, eu entendo qual é a sua personalidade e o quanto você está disposta a receber de mim. Certo. Porque muitas pessoas, elas querem, mas elas não escolhem. Então, quando você fala assim, não, a gente vai fazer uma mesa radiônica e eu vou colocar fogo no seu trabalho. Você vai ter um monte de cliente. Aí a pessoa fala, ai, eu tô com uma preguiça de sair de casa para atender. Tem. Então, no tarô, eu consigo muito entender você. É como se eu lesse a sua alma. Pois bem, depois do tarô, eu tenho 3 ferramentas, eu tenho 3 possibilidades para te ajudar a caminhar. A mesa radiônica, que é uma ferramenta 100% online, onde eu destravo 4 áreas da sua vida, seja elas quais forem. Então, se eu entendi que o teu problema é energético, eu tenho muita inveja, ou eu tenho um grande trauma, a gente está falando de radiestesia. Aqui eu estou falando o en passant, né? A grosso modo. Sim. Se eu percebo que você precisa de uma coisa física, tô sem energia, preciso emagrecer, tô muito ansiosa, tenho depressão, alguma coisa que o físico já gritou. Aí eu vou trabalhar com uma frequência que chama frequência free, que é uma frequência de reprogramação e expansão energética. Eu vou expandir a tua aura. Porque a nossa aura é um imã. Então, quanto maior tua alma, mais você atrai aquilo que você deseja. Certo. Agora, vamos dizer que eu percebi que você chegou para mim e assim, você vê a vida com muito peso. Eu nunca vou ser feliz, eu só tenho pensamentos negativos, ninguém me ama. Então, eu percebo que o teu problema, ele é um problema comportamental. Aí nós vamos trabalhar com as barras de axis. Porque eu vou te ensinar a ver a vida de uma outra forma, com mais leveza. Então, o tarô... E também tem uma outra situação da pessoa que chega para mim e fala, Ícaro, eu quero saber se eu caso ou compro uma bicicleta. Eu abro o tarô, se você casar isso aqui, comprar a bicicleta é isso aqui. Você escolhe. Pronto, decidi, beijo me liga. E tem pessoas que é para isso, só vai para fazer. Mínimo. É verdade? É. Porque a maioria das pessoas, elas já sabem as respostas. Elas não têm a força ou a coragem para caminhar. Entendi. Então, a maioria precisa de um depois. Que nem sempre é imediato, porque até pra gente se curar, a gente precisa enfiar o dedo na ferida, né? Verdade. Tem que ter a disposição, não tem jeito. Mas quem escolhe, os resultados são extraordinários. Ícaro, que conversa deliciosa, esclarecedora, me tirou muitas curiosidades aqui você falando. Eu sempre quis, já faz tempo que eu tô atrás de você pra gente falar sobre isso. Porque eu quero mesmo realmente levar informação, entendeu? A gente até pensou em abrir perguntas para ele responder, mas eu pensando lá melhor, eu falei, eu quero que as pessoas entendam, para que as perguntas façam sentido. Então, para que façam sentido para elas realmente, né? Então, a gente pode combinar uma outra vez. Claro. E aí, eu abro as perguntas. Depois, quem assistiu esse episódio, a gente abre perguntas para você responder. Eu acho que isso vai ser bem bacana também. Combinado. Viu? E pra gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem do Ícaro, tá? Que você... o que está no seu coração, para quem está nos assistindo... O que você gostaria de deixar de mensagem nessa tarde para eles? Tá. Eu costumo dizer, como terapeuta, né, e como uma pessoa que faz terapia, sei lá, acho que há mais de 15 anos, que o grande divisor de águas para você saber se você precisa de ajuda, se você realmente não tá bem, é você sentar na frente do espelho e você perguntar para você mesmo, quanto tempo faz que eu sinto isso? Porque eu costumo dizer que é normal você ficar triste, ou ansioso, ou com medo de vez em quando, mas não todo dia, não sempre. Então, se você sente hoje na sua vida que você tem mais momentos de tristeza,
que a tua vida tá meio cinza, que você já tentou várias vezes e não conseguiu, procure ajuda. Porque sim, a vida pode ser mais leve, mais divertida, mais colorida. E eu sei o quanto difícil é pedir ajuda, mas é libertador. Então procurem ajuda, não é vergonha, você não fracassou porque você está pedindo ajuda, muito pelo contrário, é um ato de muita coragem. Eu penso isso também, eu penso isso. Ícaro, muito obrigada pela sua participação, por aceitar esse convite. Foi um prazer. Disponibilizar seu tempo, todo o seu conhecimento, viu? Para mim foi ótimo, gostei demais. Espero que todo mundo que assista esse vídeo aprenda mais, né? E busque ajuda, como ele falou, busque ajuda, porque nós estamos passando por momentos que nós precisamos um do outro. Todos nós, né, não Selma? é verdade? Sem exceção. Sem exceção, não tem. Todos nós precisamos de todo mundo. Eu sempre digo, um segura na mão do outro de verdade. De verdade. De verdade, para que realmente o outro cresça. Eu falo muito para as minhas clientes, aqui ninguém solta a mão de ninguém. Não solta, né? E tem que ser nesse propósito de não soltar mesmo. Você vai até o fim comigo. É isso. Entendeu? Então, que cria esse movimento de quem está assistindo, pegar na mão do outro, pedir ajuda. Quem precisa de ajuda, pedir ajuda. Porque, na verdade, até quem precisa de ajuda também ajuda o outro. Com porque certeza. sempre vai ter uma pessoa em outra situação que você. Sempre tem troca. Sempre. Então, que crie esse movimento mesmo e que você tenha muito sucesso, que você ajude muito mais pessoas a também entender um pouco melhor e se conectar e caminhar pro bem, pro melhor. Sempre. E volte sempre que você quiser. Sempre que você me quiser, eu tô aqui. Então teremos muitos, tá bom? Obrigada, viu? Um beijo enorme pra você. Pra você também, meu querido. Olha, e assim, ó, eu tô de verdade coração cheinho, quentinho, assim, ó, de muita felicidade com essa conversa. E peço para você, acompanhe o Ícaro, ele tem vários conteúdos muito bacanas nas redes sociais dele. Envie esse vídeo para alguém, curta, compartilhe com o máximo de pessoas que você quiser. Inscreva-se no canal, porque você me ajuda a crescer e eu trago mais gente interessante aqui para ter uma conversa tão deliciosa como essa. E eu te espero no próximo episódio. Até lá!